Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está voltando com um tema também bastante interessante, que são as infecções de ouvido, tá? Em cães e também em gatos. Então, muitos de vocês provavelmente já tiveram na vida um animalzinho, seja um cão ou um gato, que sofreu com alguma infecção de ouvido. Essas infecções são as chamadas otites. Algumas raças desses animais têm uma predisposição maior ao desenvolvimento dessa doença, devido à conformação anatômica mesmo das suas orelhas, tá? Da parte externa da orelha. Essas raças, por exemplo, como Chow Chow, Shar-Pei, Shih Tzu, Lhasa Apso, tem uma orelhinha mais caída, Basset. Essa conformação da orelha, ela favorece o aparecimento de alguns micro-organismos, que são os mesmos das dermatites que a gente viu no vídeo passado, como fungos, bactérias, e esses micro-organismos podem vir a causar os problemas de ouvido nos animais. Esses problemas, eles podem se tornar doenças graves nos nossos bichinhos de estimação, como é o caso do otohematoma e também até mesmo síndromes neurológicas e problemas de equilíbrio. Além desse probleminha que tem a conformação anatômica da orelha desses animais, a gente também tem fatores imunológicos, ou seja, aqueles fatores que são do próprio sistema de defesa do animal em relação a combater algum tipo de infecção que ele venha a adquirir durante a sua vida, e também a gente tem que considerar que a gente mora em um país quente e úmido, que favorece o crescimento desses micro-organismos. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas, sobre como a gente pode prevenir as otites nos nossos animais e também como identificar que o nosso animalzinho ele está tendo um probleminha de ouvido, tá? Porque muitas pessoas vêm à clínica e dizem que não conseguiram identificar antes do problema já ter se tornado um problema grave. Então a gente vai dar essas dicas para vocês e acompanha com carinho, tá? Vamos à primeira dica. Para vocês que levam os animaizinhos ao pet shop para tomar banho, aquele banho regular toda semana, é importantíssimo que vocês não deixem de avaliar quando esse animal chega dentro da sua casa, se foi feita realmente tanto a higienização, a limpeza do ouvidinho dele e também a secagem correta, porque ocorre muitas vezes que esse animalzinho chega na nossa casa e o ouvido está úmido. Se esse ouvido estiver úmido ainda, a gente tem que realizar a secagem. Para você que dá banho no seu animal dentro de casa, é muito interessante que você sempre controle a intensidade do jato de água. Tanto dando banho em um chuveiro mesmo ou em mangueira no quintal, esse jato de água ele tem que ser com uma intensidade menor para que você consiga controlar aonde o fluxo de água está indo e evitar sempre a região do ouvido, porque se cair água lá dentro pode gerar algum problema de otite. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é em relação à observação do animal. É interessante que entre um banho e outro você observe em volta da orelha desse animal e também no interior da orelhinha dele. Levanta a orelha dele e observa lá no interior, para ver se está havendo realmente uma produção excessiva de cera, que é aquela cerinha mais amarronzada, ou então havendo também algum tipo de secreção. Se estiver escorrendo um pouquinho de secreção, ou então essa cera estiver sendo produzida em excesso, esse animal pode estar iniciando um quadro de otite. Agora a gente vai passar para a terceira dica. É interessante você ter dentro da sua casa algumas soluções para a limpeza desse ouvido do seu animal. Essas soluções, geralmente elas são ricas, elas são compostas por clorexidina, que é um antisséptico, ou então algumas substâncias contendo ácido salicítico ou então ácido lático, que é importante para regular, controlar o pH do ouvido do seu animal. Então, entre um banho e outro também, é recomendado você realizar a limpeza desse ouvido com essas soluções. E por favor, gente, lembrem-se do seguinte, é interessante você sempre fazer a limpeza desse ouvido com gaze estéreo, tá? Que é aquele paninho que parece uma compressazinha, uma fraldinha mesmo, tá aqui do lado, ó, o paninho, tá? Esse paninho, ele não solta fiapos, igual ao algodão. Então, sempre que você for fazer a limpeza desse ouvido com essas soluções, você tem que utilizar a gaze estéreo e trocar essa gaze. A gaze que você passou em um ouvido, você nunca, jamais utilize no outro, porque se um estiver iniciando uma infecção, vai passar para o outro, tá? Então, derrame o produto na gaze, limpe o ouvido do animal, descarte essa gaze, faça a mesma coisa para o outro ouvido com uma gaze nova.
Então, após eu passar todas essas dicas para vocês, agora eu vou falar um pouquinho sobre o próprio quadro de otite. Como que vocês em casa vão conseguir identificar que seu animal está tendo um quadro de infecção de ouvido, tá? Então, a primeira coisa que você observa no animal é aquele incômodo que ele tem na região do ouvido. Tem alguns animais que costumam se coçar, alguns gatos mesmo que se coçam como cães, pegam a patinha de trás e passam na orelha, chegam até a machucar a parte posterior da orelha por causa desse ato de coçar. Animais que balançam muito a cabeça o tempo inteiro, chegam a passar a cabeça na parede. Quando você manipula esse animal, você vai pegar ele para fazer um carinho ou então até para mexer no próprio ouvido, aquele animal chora, ele reclama de dor ou então tenta te morder se o animal for muito nervoso também. Quando você consegue pegar esse animal para manipular a região da orelhinha, você observa que na parte interna da orelha, essa região encontra-se muito avermelhada, com alguns focos de edema, está inchadinho, a região da superfície da pele mesmo está um pouco enrugada e também exala um cheiro um pouco desagradável, um cheiro mais forte, que você pode perceber que não é característico da orelhinha daquele animal. Então, além desses sinais da orelhinha, o animal também ele começa a ter alguns problemas de comportamento, como por exemplo, ficar mais apático, ele não quer muito brincar, ele quer só ficar mexendo na orelha o tempo inteiro. Ele começa a emagrecer porque ele não come direito, ele não dorme direito. Ele também pode ter quadros de febre. Então, quando você coloca a mão no focinho dele, você vai sentir aquele focinho um pouquinho mais quente do que o normal. Então, ele pode estar apresentando aí um quadro de febre devido à infecção de ouvido. Enquanto alguns animais ficam apáticos por causa do problema de ouvido, a gente tem também aqueles animais que ficam muito agitados. Então é aquele animal que fica o tempo inteiro andando de um lado para o outro da casa, coçando o ouvido, ou então ele fica batendo esse ouvido na parede, passando na sua perna também. Às vezes não é um sinal de carinho, às vezes simplesmente ele está querendo coçar o ouvido e você não percebe. Então, quando você constata no seu animalzinho em casa, percebe no seu animalzinho que ele está passando por um quadro de otite, é super interessante vocês levarem esse animal para uma consulta com o veterinário. Primeiro, o veterinário vai realizar o exame clínico do seu animal e fazer alguns exames laboratoriais para identificar qual agente que está causando o quadro infeccioso no ouvido. Em seguida, vai prescrever a medicação adequada para o seu animal. As otites, elas são sérias e são graves e é um problema muito comum no nosso país. Igual eu falei, a alta temperatura, o calor, tá? Então, a gente levando esse animal mais cedo ao veterinário, logo quando se inicia o quadro, é mais fácil de identificar e de tratar a otite e essa otite desaparecer, não ficar incomodando o animal pelo resto da vida. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? A entender um pouquinho sobre as otites. E muito obrigada pelos likes no vídeo anterior. Fiquei muito satisfeita e muito feliz. Espero que vocês gostem desse também, tá? Compartilhem. Beijo pra vocês. Até!